E o Conecta Mais Saúde está começando. Hoje a gente está num cenário diferente e eu peço licença para entrar na sua casa, para trazer os nossos médicos, os nossos especialistas, para tirar as suas dúvidas sobre saúde. E você já sabe que se tiver qualquer sugestão, qualquer dúvida que você tiver aí na sua casa, tem que seguir a gente lá no nosso Instagram, @ConectaMaisSaúde, e a gente traz aqui as perguntas, traz os especialistas para conversar com você. E para começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que muita gente enfrenta, que é o efeito sanfona. Aquele vai e vem de peso que pode parecer só uma questão de estética, mas tem consequências importantes para a sua saúde e para o seu corpo. E a gente vai receber hoje, para falar sobre isso, o Dr. Alexandre Tadeu, para a gente entender o que acontece com o nosso corpo durante o efeito sanfona, por que é tão comum acontecer e como que a gente pode prevenir. Sabe quando você perde peso com aquelas dietas que são muito restritivas, mas depois volta ganhando peso, tudo de novo, aquele vai e vem, aquele ciclo de perder e ganhar peso, dá muito desequilíbrio no nosso organismo. E aí, o Dr. Alexandre vai explicar tudo pra gente, tá certo? Vamos conferir a matéria? Tudo jóia, doutor? E aí, Rafael, como é que você tá? Muito bem. Prazer estar aqui com você de novo. Muito bom, é sempre bom te receber aqui. E doutor, primeiro de tudo, é comum a gente engordar após uma dieta? Olha, o que a gente tem que pensar é que o organismo ele sempre tenta voltar ao ponto que ele estava. Então, sempre que a gente faz um processo de emagrecimento, existem mudanças metabólicas, né, no organismo que vão tentar fazer com que você volte ao peso. Então, por isso, se a pessoa emagrece e não adquiriu novos hábitos, não teve uma mudança de comportamento, fatalmente ela vai acabar engordando de novo. Então, quando a gente emagrece sem a atividade física, o nosso metabolismo diminui também? Diminui. Quando a gente pensa em perda de peso, né, a gente tem que pensar que, principalmente se ela for muito rápida, ela vai acabar levando músculo junto. E isso significa, quando a gente perde músculo, significa que depois que terminar o processo, você vai estar com o metabolismo pior do que quando você começou. Então, quando a gente pensa em fazer emagrecimento, a gente tem que sempre junto tentar ganhar massa magra, não é nem manter, é ganhar para que o metabolismo fique mais acelerado, para que você tenha ali uma melhora metabólica, mais sensibilidade à insulina. Quanto mais músculo, mais sensível você fica ao efeito da insulina. Olha só, doutor, sabe uma coisa que eu queria que você explicasse aqui pro pessoal? A gente sempre fala de metabolismo, de melhora metabólica, mas define aqui pro pessoal o que de fato é o metabolismo. Olha, o metabolismo é o quanto você gasta, né, nos seus processos de vida diário. Né, a gente tem o metabolismo basal, que é para o funcionamento do corpo, tem o de repouso, que é com frequência cardíaca baixa, a gente tem o gasto energético total, que é o dia a dia. O exercício em si, ele é responsável só por 20% do que a gente gasta no dia. E a taxa metabólica basal, esse do funcionamento, ele é responsável por 70% do que a gente gasta no dia a dia. Então, por isso, no meu consultório, eu trabalho muito você usar o exercício como uma forma de melhorar o metabolismo e não simplesmente como um gasto. Muito bacana. Então, é legal vocês entenderem um pouco do metabolismo, que aí fica muito mais fácil de vocês seguirem e acompanhar a gente aqui nesse bate-papo. Doutor, e o que são os erros que são mais comuns para que a pessoa sofra com a questão do efeito sanfona, né? De ter esse reganho. O que você vê no consultório quando isso acontece? Olha, o mais comum é a pessoa não se preocupar com a massa muscular. Uma das coisas que viram em estudos, né, desses emagrecimentos rápidos, principalmente com cirurgia bariátrica, é que o paciente que teve esse emagrecimento, ele tem uma perda aí de 500, 600, às vezes até 1.000 calorias de metabolismo. E doutor, quando a gente fala daquelas dietas de restrição extrema, a gente vê as pessoas fazendo aquela loucura, esse também é um motivo do efeito sanfona? Sim, uma coisa que eu falo bastante no meu consultório, a primeira é totalmente contraintuitiva, é que para emagrecer tem que comer. Tá. Não existe emagrecimento sem comer. A segunda coisa é que o déficit calórico, quando ele é muito alto, ele vai gerar um mecanismo de adaptação. Se você fizer esse déficit muito grande, o seu metabolismo vai cair. Isso é uma forma do organismo de adaptação, chama-se termogênese adaptativa. Cai o metabolismo e você para de perder peso, você vai estagnar, vai ficar parado. Isso acontece
com todo mundo que faz esse déficit muito grande. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não dá para vocês fazerem dieta sem acompanhamento. Eu sei que toda vez que o doutor tá aqui, eu comento isso com vocês, mas é perigoso. Vocês precisam ter acompanhamento para se fazer uma dieta, por quê? Precisa calcular certinho a taxa de metabolismo, precisa entender qual que é o déficit calórico correto para o seu caso, e o seu déficit não é o déficit igual do seu pai, da sua mãe, do seu colega, não é mesmo, doutor? É isso aí. Cada um funciona de um jeito, a gente tem que calcular certinho para aquela pessoa. E olha só, lá no Instagram, o doutor tem muita dica boa que, obviamente, que não substitui uma consulta, mas é um ponto de partida para você saber ter mais informação, para você ter uma vida mais saudável. Então, pega o celular agora, escaneia o QR Code, @nutrologiadralexandre, tem mais de 600 vídeos lá, e eu tenho certeza que vai ter o vídeo certo para você ter mais informação para a tua vida. Doutor, e assim, o que é a maneira mais, que você considera a maneira mais correta de fazer a perca de peso de uma forma sustentável? Olha, quando a gente pensa em perder peso, e isso eu falo bastante no meu consultório, a primeira coisa que a gente não pode ser é extremista. A gente tem que ter uma base que a gente vai seguir durante a semana, fazer tudo bonitinho, mas tem que ter momentos agradáveis, tem que ter o fim de semana com a sua família, você tem que poder comer a comida que você gosta, porque já tem estudo mostrando que quando a gente fica muito bitolado ali naquela dieta, que se a gente não sai, não come nada que gosta, a chance de você se frustrar e desistir é gigantesca. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, sempre bom estar aqui para esclarecer as dúvidas aí. Turma, e olha só, um estudo recente mostrou que pessoas que fazem dietas muito restritivas têm 3 vezes mais chance de recuperar o peso perdido em até 1 ano. Segundo os especialistas, o ideal é priorizar mudanças de hábitos a longo prazo, com metas reais, sustentáveis e aquilo, né, gente? Nada de pressa. Agora a gente vai falar sobre saúde ocular. A gente foi até Natal, lá no Rio Grande do Norte, conversar com o Dr. Márcio Florencio. Ele é oftalmologista, especialista em córnea e cirurgia refrativa, para entender um pouquinho mais sobre a correção de grau, os benefícios da cirurgia laser e as novas tecnologias disponíveis. A cirurgia laser é aquela que corrige, sabe, o grau, que às vezes você pode deixar de usar óculos, é muito bacana. E o Dr. Márcio vai contar tudo pra gente. Então, vamos com a gente até Natal falar com o Dr. Márcio. Tudo bom, Dr. Márcio? Tudo bom, Rafael? Sempre um prazer estar aqui com você. Muito bom, maravilha. Doutor, e a gente vai falar hoje, muita gente que assiste a gente em casa fala a respeito daquela cirurgia laser, né, que parece que realmente a pessoa para de usar óculos depois, é isso mesmo? É isso mesmo, a cirurgia refrativa laser, né, tem vários tipos de técnicas cirúrgicas e elas têm a finalidade de corrigir qualquer tipo de grau, seja miopia, astigmatismo ou hipermetropia. Claro que existem alguns exames, né, que tem que ser realizado antes para saber se o paciente é um bom candidato para o procedimento. Então tem toda essa questão da avaliação. Então não é qualquer um, doutor, eu vim aqui e quero fazer a cirurgia refrativa. Precisa ser feita uma avaliação da córnea, tem uma série de fatores, né, doutor? Exatamente. Então, se o paciente tem, por exemplo, 5 graus de miopia, ele tem que ter uma espessura mínima para poder corrigir esses 5 graus. E também o formato, a forma do córnea, a topografia da córnea do paciente tem que ser saudável. Porque se tiver algum tipo de alteração, por exemplo, se tiver um astigmatismo irregular, um ceratocone, isso já é contraindicação ao procedimento. Então, pessoal, olha só, vocês precisam ficar sempre atentos, né? Porque não é só tomar a decisão de fazer, precisa consultar um médico que de fato vai ajudar vocês nessa decisão. E doutor, assim, a gente consegue corrigir os erros de miopia? Tem alguma contraindicação? Tem algum tipo de coisa que a cirurgia refrativa não resolve? A cirurgia refrativa laser, ela tem alguma limitação para a visão de perto, né? Então, quando a gente fala do Exme laser, dessa correção a laser de grau, o que a gente consegue fazer de visão de perto é tentar fazer o que a gente chama de monovisão. Pacientes acima de 40 anos, de repente são míopes, a gente corrigiria o olho dominante totalmente para longe e o olho esquerdo a gente deixaria com um grauzinho residual de miopia, que todo paciente míope enxerga muito bem de perto. Então ele acabaria ficando independente, né? Quando a gente pensa em correção de grau de longe, meia distância e perto,
Aí geralmente é para pacientes acima dos 55 anos, que aí às vezes já tem um iniciozinho de catarata e pode implantar uma lente trifocal, uma lente multifocal, que eliminaria o grau para qualquer distância. Olha só, isso é bem interessante, né, doutor? A gente vê crescendo muito essa questão de fazer, vamos dizer, a troca do cristalino, né? Ou seja, a pessoa que já tem ali um problema refrativo, fazer a substituição desse cristalino já por uma lente intraocular. Vamos dizer que também seria ali uma cirurgia refrativa, né? Mas uma catarata refrativa, como que a gente fala sobre isso? Exatamente, a facorefrativa, né? Facorefrativa. Facoemulsificação, que é a técnica que a gente retira a catarata, né? Então, o paciente que já tem catarata, ele pode aproveitar o procedimento não só para melhorar a sua visão, mas aproveitar e implantar uma lente que a gente chama de lente premium, né? Justamente com essa finalidade refrativa, finalidade de correção do grau. E aí também não é todo mundo que pode submeter esse tipo de lente. Por exemplo, um paciente que tem alguma alteração na retina, né? Uma degeneração macular, uma membrana na retina, esses pacientes são contraindicados o uso de lentes multifocais na cirurgia de catarata. Mas se ele tiver uma retina saudável, uma córnea saudável, o resto do olho tudo saudável, aí sim, ele pode realizar essa cirurgia com a finalidade de deixar de usar óculos mesmo, para qualquer distância. Muito bom. Pessoal, olha só, lá no Instagram do Dr. Márcio tem muita dica falando sobre diversos tipos de cirurgias, falando sobre saúde ocular. Então, olha só, vou deixar aqui o QR Code na tela, o @, aqui do Instagram do Dr. Márcio. Então, ó, já pega o celular agora aí, já escaneia e já segue o Dr. Márcio. E assim, doutor, de tudo que a gente tem em relação à tecnologia, eu sei que evoluiu muito também, né, a tecnologia na cirurgia refrativa, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar ali uma cirurgia como se fosse um laser mesmo, que vem ali direto no olho, né? Exatamente. Hoje, além do Exme Laser, a gente tem o Fento Laser, né? O Fento segundo, né? Esse laser, ele tem a capacidade de fazer o flap na córnea, e esse flap acaba sendo muito preciso, né? Antigamente se fazia esse tipo de laser de forma mecânica, usando um microcerátomo, né? Hoje a gente praticamente não faz, porque com fento laser é muito mais seguro. Então a gente consegue dizer qual a espessura vai ficar desse flap, se vai querer de 110 micras, 120. Então a gente consegue personalizar a doença, a cirurgia, né? E acaba o paciente tendo um resultado praticamente perfeito, né? Então, é a tecnologia ajudando a medicina a tratar melhor os pacientes. Com certeza. E olha, eu vou te dizer, eu acho que ficar sem óculos deve ser muito bom, principalmente para fazer exercício físico, né, doutor? Pô, porque às vezes é complicado você estar ali fazendo exercício físico, o óculos às vezes incomoda, e é uma opção realmente aí para você, não só que faz exercício físico, mas de repente já tá incomodado com os óculos e obviamente passando pelo médico, e se tiver indicação para fazer a cirurgia, tenho certeza que vai ser bem bacana, tá certo? Doutor, obrigado, viu, pela participação. Nada, muito obrigado a você. Obrigado mesmo. Até a próxima. Gente, muito legal, né? E pior que a cirurgia refrativa, ela tem avançado tanto, é tão rápido e a gente pode se livrar do óculos. Eu vou dizer pra você que eu uso óculos, mas olha, tem dia que é um problema, viu? E esse foi o Conecta Mais Saúde de hoje. Semana que vem a gente tá de volta lá no nosso estúdio, que você já conhece. Eu espero que essas informações de hoje tenham ajudado você a cuidar melhor da sua saúde, tá certo? Do seu corpo e da sua visão. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Conecta Mais Saúde. No YouTube também tem todos os episódios lá. Se você perdeu, é só ir lá no YouTube e assistir os nossos programas anteriores. Curtam muito esse sábado, curtam muito esse final de semana com a família de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo sábado aqui no TH+, SBT Vale. Até mais!